esplendor da fé. O amor e o carinho de Deus chegando aos nossos corações para transformar-nos em tudo que Ele sonhou. Qual é o sonho de Deus para o Senhor, para a senhora? É algo acessível. É algo que Deus quer mais que qualquer coisa. Só que tem os princípios na palavra de Deus que não podemos ignorar. Hoje nós queremos considerar divisão, a tragédia da divisão. A tragédia da divisão. A divisão é duas visões no mesmo espaço. Duas visões, dois alvos na mesma casa, na mesma empresa. No grego, di é dois, de divisão. Visão é óptica, é visão singular. Então, na própria palavra, temos a razão de toda a nossa confusão. A divisão é duas visões no mesmo lugar. Quando existem dois alvos, dois propósitos no mesmo lugar, só dá divisão. O que é divórcio? Divórcio é duas visões no mesmo lugar, na mesma casa. Por isso que a palavra de Deus nos fala que nós precisamos ter cuidado para não ter divisões. Em Lucas 11 e também em Marcos 3 fala sobre um povo, uma nação. Não pode substituir onde há divisão. Gostaria que nós viéssemos em Mateus, também capítulo 12, versículo 25, quero ler. Diz assim a palavra do Senhor. Em Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda casa dividida, toda empresa dividida contra si será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quando nós pensamos dentro de um contexto da palavra de Deus, a Bíblia diz, falando de divórcio, diz que as mulheres, em Efésios 5, 22, diz para as mulheres se submeterem a seus maridos. Não é porque Deus estava considerando a mulher incapaz, e ouça-me bem, vamos ver algo muito interessante no final, mas que Deus estava protegendo a singularidade da visão. Por quê? Porque duas visões não podem existir no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma empresa, na mesma cidade, na mesma igreja. Por que racham igrejas e paróquias? É duas visões. Então, para que não haja esse problema, a Bíblia nos fala, nos dá a solução. Submissão protege a singularidade da visão. Por isso Deus mandou as mulheres se submeterem aos seus maridos. Agora, é interessante a gente observar que no pessoal judaico, as mulheres judaicas nessa época, ela não tinha nada de estudo. Eram os homens que estudavam, que ficavam na porta das cidades e ficavam debatendo as coisas. As mulheres só cuidavam dos filhos e tocavam na roça e trabalhavam. Mas hoje a realidade é outra. Tem mulheres que são mais estudadas, mais formadas do que os homens. Então, seria correto dizer também, para preservar a singularidade da empresa, para preservar a singularidade do lar, que os homens, mulheres se submetem aos homens, no que tem mais força, mais conhecimento, e os homens se submeterem às mulheres também. Porque a intenção de Deus não era um mandar no outro, era só não ter duas cabeças. Não funciona. E se você está fazendo funcionar, a Bíblia diz que está predestinado a cair, a ruína, um povo, uma nação, uma empresa, uma casa que quer ter duas visões no mesmo lugar. Oh, meus amados, que nós possamos entender por que às vezes não é difícil para os homens se submeter, que às vezes as mulheres sabem cozinhar melhor que nós. Tem um filho que cozinha bem, eu não sei nada de cozinha. Nós não temos problema, às vezes, uma médica nos prescrevendo algumas coisas.
Às vezes os homens são mais teimosos. Um homem, eu lembro que tinha um câncer de pele e não estava cuidando, passava 10, 15, 20 anos, não sei, uma feridinha. E quando demos conta, era maligno. O médico falou que precisava tirar, ainda rolei mais 1 ano, 2, não querendo parar um par de dias, eu ter uma operação, tirar um quadradinho. Depois, o Edson do hospital me falou, olha, vai começar a infeccionar o osso. Se isso acontecer, vai ter que amputar o braço. Falei, ô louco, então deixei ele cortar. Mas era meu costume 2 vezes por ano, e uma vez consegui 3 vezes por ano doar sangue. E quando voltei lá, então o médico lá, esqueci o nome dele, falou que não podia doar. Falei, como não? Eu tenho uma boa saúde, como bem, não bebo, não fumo. Só tive sexo com minha esposa, e isso só depois do casamento. Então, não duvido que tenha melhor sangue do que meu. E ele olhando, como dizer, né? Lá ensinar o padre a fazer missa, ele olhou, o senhor quer contar mais na sua palavra ou no meu? Eu falei, não, essa é a sua área. E não doei mais sangue, já faz 1 ano e 2. Tem gente no qual nós precisamos nos submeter. Não é de força, é de inteligência. Tem um senhor que falou, pô, se eu tivesse escutado minha esposa, hoje eu seria um cara rico. E outro respondeu, bom, se eu tivesse ouvido meu, pelo menos não estava endividado. Meus amados, Deus tem como preservar a singularidade da visão, para que possamos ser tudo o que Ele sonhou. Não pode existir 2 visões no mesmo lugar, na mesma casa. Temos que aprender aonde podemos nos submeter. E é difícil, às vezes, 2 submeterem 3. A Bíblia disse 2, 1 faz 1000 fugir, 2 faz 10.000 fugir. Aumenta em 10 vezes e nem surgir o que podia fazer em 3. Mas a Bíblia diz, e eu creio, por 5 ministérios, se puderem examinar e poder cultivar isso, vai ser um espetáculo. Mas para a visão, a chave da visão é a sua provisão. Nós precisamos entender que a vista só chega até onde enxerga os olhos. Mas a visão, o limite dela é a imaginação. É o desconhecido, é o infinito. A vista só tem o atual. Temos que ter consciência do atual. Mas a visão nos deixa ver o ideal. Meu avô falava, mantenha os pés firmes sobre o atual e estenda a mão e segura firme no ideal. Por quê? Porque ali é onde que nós precisamos entender que Deus nos deu a imaginação para não nos frustrar somente com a vista. Por quê? Porque a vista é o presente. Mas a visão é o futuro. A vista é aprendendo a ligar com o que é. Mas a visão liga com o que pode ser. O que pode ser nossa família. O que pode ser nossa igreja, nossa paróquia. O que pode ser nossa cidade. Oh, meus amados, que possamos deixar o Espírito Santo nos mostrar que através da submissão uns ao outro, naquela área que um é mais forte que o outro, podemos nos cortar a divisão. A tragédia da divisão. A tragédia da divisão vem através de nós termos uma visão que como podemos trabalhar juntos. Eu estou falando agora o potencial maior do mundo. Falando a você. No português, o Brasil é a solução do mundo, é a fonte do mundo. Só que o brasileiro tem que entender isso. Precisamos parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Não olhar para a Europa, os Estados Unidos, a China, o Japão. É olhar dentro de nós. Deus nos capacitou, que deu uma forma de sermos sucesso. Só que precisamos entender que a palavra de Deus diz em Josué 1:8, diz, não se aparte tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrita. Então, e só então, farás prosperar teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não adianta você querer 2 mandando na mesma coisa, não funciona. Tem que ser uma equipe, alguém tem que ter comando. Deus nos desafia a sermos visionários. Só que a visão é maior do que o visionário. Se você é único na sua visão, então poder até dizer que isso nem de visão de Deus não é. Porque Deus envolve pessoas.
É uma visão que pode ser transferida para outros. É uma que é maior do que nós. Não começa e termina com você. Você é uma parte, você faz uma fase e eu faço uma fase também. O próprio Jesus Cristo veio e veio como para ser o Redentor do mundo. Mas cumpriu uma fase, uma parte, veio, nasceu, viveu uma vida exemplar, morreu, foi ressurreto entre os mortos e terminou essa fase. Voltou para o céu e está intercedendo, alguma hora podemos conversar sobre isso. Ele está em uma fase. Depois veio o Espírito Santo, que também vai estar por uma fase e vai terminar também. Oh, meus amados, Deus quando dá uma visão, Ele dá no íntimo, Ele dá colorido, mas Ele dá para o indivíduo. As visões de Deus, Ele não dá para um grupo. Ele dá para um indivíduo, uma pessoa, um homem, uma mulher. E ela e ele compartilham com os outros o que é o dom. Mas tem que haver submissão. Tem que haver alguém que está no comando. Tem que ter outros que trabalham junto, deselaborando a sua parte. Faço parte de um grande hospital da região, mas cada um de nós temos nossa parte. O meu era mais diálogo, visitando os prefeitos, os vereadores. Mas depois eu não assinava nada sem a assinatura do Marcelo Lima. Por quê? Porque ele entende de dinheiro, porque ele era o tesoureiro. Depois tem outro que estava lá, todo dia lá para 1 hora ou 2, trabalhando, é um empreendedor, resolvendo as coisas dentro do hospital. E o pastor Davi também quase dormiram lá por um tempo, estruturando, fazendo a coisa, trabalhando numa equipe, mas com uma submissão ao comando, a uma liderança. Oh, meus amados, há uma tragédia da divisão, mas quando nós podemos entender que há uma solução, e que não é um desfazendo o outro, mas dentro do lar tem que ter uma cabeça. Sei na área financeira, uma das minhas irmãs, ela tem um golpe de vista tremendo, é negócio de dinheiro. Então o esposo se submete ao comando dela, estão aumentando mais e mais seus bens. E quando ele estava administrando, quase não podiam sair do cheque especial. Tem outra irmã, ela leciona medicina depois de 30 anos, é responsável em um grande hospital nos Estados Unidos. Todos nós na família respeitamos a palavra dela. Se ela manda para fazer, então é bom fazer. Por quê? Porque ela entende. Nós como família nos submetemos ao comando dela. Agora eu digo para você, que dentro da família precisamos agir. Qual é que tem os dons mais fortes? Qual que tem as habilidades mais evoluídas para que possamos ter a bênção de Deus para a nossa vida? Oh, meus amados, tem a tragédia da divisão. Mas quando podemos nos submeter uns aos outros dentro do lar, quando podemos submeter uns aos outros dentro da empresa, quando podemos nos submeter dentro dos ministérios da igreja e da cidade, então só tem futuro pela frente, só tem sucesso pela frente, porque o limite então é a nossa imaginação. Não estamos escravizados em algo fixo, amarrado, tangível só. Estamos com os pés firmes no atual, mas a mão também firme no ideal. Qual é o teu ideal? É ser tudo que Deus sonhou. Assim, nós vamos ser felizes hoje, vamos ser felizes amanhã, e sempre, para sempre. Aleluia. Pai querido, neste momento, eu te agradeço que há solução para tudo. Para os familiares que estão passando dificuldade entre esposa e esposo, aqueles que estão com dificuldade na sua empresa, ajuda-lhe a pedir-te a ti ajuda, Pai querido. E que o Espírito Santo possa vir e sarar as feridas e nos mostrar aonde temos excelência e aonde podemos crescer para ser tudo que o Senhor sonhou. Queremos ser e vamos ser com a tua ajuda. Dá-nos a habilidade de nos submeter um ao outro. Tira inveja, ciúmes e orgulho de nossos corações. Nós não somos o dono da verdade. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E todo que confia em ti será abençoado hoje, amanhã e sempre. Amém e amém.